Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Todos bem? Espero em Deus que todos estejam bem, juntamente aos seus familiares, e torcendo, juntos para que esse momento tão difícil, esse cenário tão difícil, tão caótico, passe o mais rápido possível, para que a gente possa se encontrar, trocar energias, o calor humano e ter aulas, verdadeiramente interativas, como a gente tinha antes dessa pandemia, ok? Vou começar falando e dando aquele recadinho que eu coloquei na plataforma essa semana e que poucos alunos vieram me procurar no privado. Há alunos que não estão entregando as atividades, tá? Ou estão entregando as atividades e não estão marcando no íconezinho de entregue. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Todas as atividades a partir de agora, quarta-feira, serão computadas a título de avaliação. Então, é muito importante que vocês realizem todas as atividades, valendo nota ou não, mas a partir de agora elas valem nota, e marquem no íconezinho de entregue, ok? É importante também saber que esse momento vai passar, que a gente vai voltar e que os conteúdos precisam minimamente estarem em dia, tá? Então, fiquem atentos e não deixem de perguntar, tá? Às vezes, vocês colocam uma dúvida no dia que não é para o professor estar online. Quando for assim, não deixa de postar, mas vai lá no privado do professor e fala com ele que existe uma dúvida, uma pendência lá, que não está no dia estabelecido pelo cronograma, mas que você precisa sanar a dúvida até para entender a matéria ou mesmo na resolução dos seus exercícios, ok? Então, não deixem de fazer perguntas, de alguma forma interagirem com os seus professores, ok? A gente sempre prepara as aulas para vocês com muito carinho, estamos tão ansiosos quanto vocês para que este momento passe logo, em breve, se Deus quiser, ok? Então, hoje a gente vai começar uma parte muito importante na vida de vocês, na apostila 2, módulo 8, cujo assunto é a introdução, a inserção, o aprendizado para vocês de um texto que cai muito nos vestibulares e nos concursos, de uma maneira geral, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu já tinha começado, a fazer um projeto do que seria esse texto dissertativo argumentativo com vocês, e nós até coloquei algumas questões de etapas de realização desse texto. Tá? Então, a gente viu na apostila 1 e começo da apostila 2 todos os tipos de texto que tinham por objetivo maior persuadir o leitor. E o que é persuadir? É o poder de convencimento que cada um de nós tem para convencer alguém sobre alguma coisa que eu quero defender, sobre algum ponto de vista que eu quero defender. É um tipo de texto que vai exigir do candidato, porque vocês este ano já são treineiros, do Enem. É importante que vocês realizem o Enem como forma de treino para ano que vem, que é o momento que vale realmente para vocês, que valerá para vocês. Então, prestem bastante atenção nesse tipo de texto. E hoje é só uma introdução desse texto. Por que é importante escrever, por que é importante ter um conhecimento amplo, pleno, de um repertório sociocultural, tá? Então, vem comigo, presta bastante atenção e no final da videoaula, registra a sua dúvida logo, de imediato, mesmo que eu só vá vir depois, ok? Ou então, estou muito ansioso, quero entender este ponto ali, que eu não entendi. Coloca lá na plataforma e vai ao grupo, no privado, e fala comigo. Tudo bem? Então, vem comigo. E aí, a gente tem aqui, o que é escrever efetivamente, Escrever é um amontoado de frases e palavras? Não. Na concepção de um texto dissertativo argumentativo, não. A tessitura textual, ela precisa ter uma compreensão linguística desses mecanismos, Então, nem tudo aquilo que a gente escreve para a gente, quando chega às mãos de um corretor, ele não vai ter a perspectiva
de quem o escreveu. Então é importante saber que a escrita é algo que precisa ter e vai exigir de vocês uma combinação de elementos linguísticos para que efetivamente o texto e a comunicação, a situação comunicacional tenha êxito, ok? Então, olha só, a atividade que envolve aspectos de natureza linguística vão compor as regras gramaticais, a pontuação, a ortografia, a concordância, a coesão, a coerência e as variedades linguísticas. Porque, olha só, neste tipo de texto, dissertativo argumentativo, o candidato tem que fazer o que preconiza a norma culta, que é a linguagem formal, norma padrão, tá? Eu também tenho que ter um aspecto que é o cognitivo, que diz respeito ao meu conhecimento prévio de mundo. Eli, mas eu não vou fazer nem este ano. Eu preciso saber de aspectos, por exemplo, culturais, sociopolíticos? Sim, porque o que diferencia um candidato do outro é exatamente a visão de mundo que ele tem, tá? Eu também tenho que envolver aspectos de natureza pragmática, que é a linguagem no contexto de seu uso de comunicação. Então, por exemplo, se você estivesse fazendo um texto narrativo, ou mesmo um editorial que a gente já aprendeu, uma carta argumentativa, ou um artigo de opinião, cujo público-alvo, né, fosse endereçado a adolescentes, a um público teen, você poderia se utilizar e se valer de uma linguagem informal, com utilização até mesmo de gírias. Só que não é o caso do texto dissertativo argumentativo, tá? Não, Eli, mas não há exceção? Não há exceção. Todo texto dissertativo argumentativo, ele é predominantemente formal, ok? E também envolve aspectos de natureza cultural. Vocês vão aprender comigo, que eu vou ensinar hoje, né, as 5 habilidades e competências do Enem, que é a questão cultural, que é a contextualização, que é a inserção na redação de um aspecto que envolva a literatura, a arte, a música, o recorte histórico, a exemplificação e tantas outras estratégias. Ok? Então, esses são os elementos, tá, que envolvem os aspectos dessa natureza. Tudo bem? Olha só, a escrita é um passo de mágica? Não, queridos. A escrita é resultado de um planejamento, tá? Então, ela é resultado de uma linguagem, que a gente já viu que é a formal, a padrão. Ela é resultado de textos com os quais eu vou lidando a minha vida acadêmica, a minha vida escolar inteira. E ela também é resultado de um sujeito, né, que é cada um de vocês, escritores, né, que vai deter o conhecimento e assim transformá-lo na arte da escrita. Tá? Então, observa que é uma tríade. A escrita não é um amontoado de palavras. Ela envolve determinados aspectos de natureza, como a gente já viu, pragmática, linguística, cognitiva, e ela é resultado da linguagem, de um texto, juntamente com o contexto de circulação e o sujeito, ok? Aí, olha que detalhe importante, né? Os alunos, né, especificamente agora do terceiro ano, que já entraram o terceiro ano com a prática do texto dissertativo argumentativo, eles falam, Eli, mas eu não sei começar a redação. Eli, mas eu escrevi isso e achei que estava correto. A grande questão é, antes de a gente sentar para promover a escrita, a gente precisa elaborar, fazer um projeto de texto que a gente também chama de brainstorm, que é uma tempestade cerebral, onde ali a gente já coloca um esboço previamente do que será entregue para os corretores. E é importante saber, né? Eli, eu sei falar sobre o assunto, mas eu não sei colocar isso no papel. Sabe por quê? É fácil, porque não se escreve sobre o que não se conhece. Então, Eli, você está me dizendo que antes de eu escrever um texto cujo tema fosse a solidariedade em meio à pandemia do coronavírus, eu teria antes que pesquisar sobre o assunto? Sim, exatamente. Eli, mas no dia do Enem eu não vou poder pesquisar. Ora, mas a gente
está em maio. A prova do Enem será em novembro. Então, até lá, eu tenho que me imbuir de todo o conhecimento que eu possa adquirir para que no momento da prova eu possa inserir a aquisição desse conhecimento, tá? A minha prática de escrita. Então, preste atenção. Antes de elaborar uma redação, principalmente de texto dissertativo ou argumentativo, não se pode deixar ou abrir mão, deixar de lado a pesquisa prévia sobre determinado assunto, ok? Vocês vão aprender comigo na próxima aula como fazer o projeto de texto, ok? E aí, como é que é essa prova? Elinha, mas eu não sou terceiro ano, você está falando como se fosse Enem. Então, eu estou falando como se fosse Enem, que a partir de agora, o segundo ano, e a partir do módulo 8, a gente só vai trabalhar texto dissertativo e argumentativo, ok? Então, vocês precisam entender o que essa prova do Enem exigirá de vocês. Porque eu vou exigir, a partir das próximas avaliações, tá? Não agora, de forma remota, de forma virtual, mas quando nós voltarmos, eu vou exigir de vocês este tipo de texto, tá? Para que vocês obedeçam a toda essa estrutura, porque a minha função já é treiná-los para ano que vem, tá? Vocês precisam chegar ao terceiro com uma bagagem, tá, de conhecimento bem ampla, bem fundamentada, ok? Então, olha como é que é essa prova. Ele é a prova do Enem ou vão ser também todas as avaliações que você nos passar? Exatamente. Então, quando eu falo entendendo a prova, eu estou me referindo especificamente à prova do Enem, que é maciçamente o que vocês farão, tá? Ou para quaisquer outros concursos, tá? De vestibulares ou não, que é esse o modelo, a tipologia textual exigida nos concursos, no Enem, mas também será o comando das minhas avaliações, tudo bem? Não adianta eu ficar passando um outro modelo de comando, né? E não treiná-los desde já para o Enem, para essa prova. Tudo bem? Então, observa como é bom que a gente aprenda já desde o segundo, e quando você chegar ao terceiro, você já vai ter uma bagagem muito bem fundamentada sobre esse tipo de texto. Tudo bem? Então, vamos lá. A prova de redação, e aí quaisquer provas, né, que eu passe, quaisquer provas com as quais, a partir de agora, de redação, vocês terão contato, tá? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Ali, o que é um texto em prosa? É o texto que não é escrito em versos, tá? É aquele texto com linhas continuadas, com estruturação de parágrafos, tá? Do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, que pode ser social, pode ser científica, pode ser cultural ou pode ser política, tá? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências e habilidades, tá? Que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Opa, que legal que a gente está no segundo ano e já está tendo, vocês estão tendo contato com esse tipo de texto, certo? Nessa redação, você deverá defender uma tese, que é a ideia principal do texto, tá? Uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Por isso que não é um amontoado de frases e palavras, tá? Seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, culto, formal, e, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, tá? Então, você precisa entender que este tipo de prova vai exigir de você sempre esse direcionamento, tá? E aí a gente vê que eu tenho que ter um tema, né? Que é a proposta em si de redação. Eu vou extrair desse tema uma tese, que é a ideia que eu vou defender no corpo textual inteiro. E para eu defender essa tese, eu vou precisar de argumentos contundentes para convencer, para persuadir a banca, o corretor. Então, Eli, eu não posso falar que a caneta é azul porque é azul, exatamente. Você vai ter que provar que a caneta é azul por causa de um princípio químico de combinação de cores, e aí explique.
ou que, segundo a química, a combinação de determinadas cores resultam em... E aí seria isso, tá? Tudo que se fala no texto dissertativo ou argumentativo é preciso ser comprovado. Tudo bem até aqui? E aí, olha, em que sou avaliado nesse tipo de prova, tá? E aí vocês são avaliados em 5 habilidades e competências. Cada habilidade e competência dessa, tá, variam de 0 a 200 pontos. Logo, 5 competências vezes 200, né, que é o máximo de total por competência, 1000, que é o que um candidato pode tirar como máximo numa prova de redação do Enem, ok? Então, a competência 1, desculpem, queridos, não é coronavírus, tá? A competência 1, ela precisa demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Então, vocês serão avaliados em erros de concordância, de sintaxe, de pontuação, de ortografia, tá? De respeitabilidade.